Olá, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Muito boa noite. E vamos para mais uma atualização do nosso canal Sala de Aulas. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e podendo se tornar membro, eu agradeço, é um cafezinho por mês ou fazendo Pix 252-791-61802. Já dê aquela força para que a gente continue aqui firmes e fortes. Olha só, vou falar hoje sobre saúde mental no Brasil. Histórico sobre tratamentos psicológicos, como que era, como que está ainda hoje. É um vídeo rápido de 15 minutos no máximo, tá? E eu espero que vocês gostem. Vamos a ele então. Olha só, a saúde mental sempre foi algo muito impactante em todos os lugares do mundo, inclusive, principalmente aqui no Brasil, um país muito diverso, um país construído, como nós sabemos, em bases aristocráticas, em bases é, escravagistas, e, por incrível que pareça, até nessa situação da saúde mental, os negros e negras foram aqueles que mais sofreram na época dos tais hospitais psiquiátricos. A psiquiatria no Brasil, ela era pautada, então, em quatro bases. Primeiro, a internação, né? Qualquer pessoa que tinha diagnóstico, né? Muitas vezes até formado por médicos que tinham ali poucos recursos para estar avaliando a saúde mental das pessoas, ou simplesmente porque eram altamente conservadores. Sim, isso tem a ver com conservadorismo, né? Porque geralmente as pessoas que eram ali internadas no século XVIII, século XIX, principalmente, eram as pessoas tidas como aquelas que transgrediam do comum, né? Ou seja, se você discordasse de certas posições da sociedade, você era pessoa não grata naquela sociedade, então você era automaticamente convidado, aí, entre aspas, a se mudar, né, a sair dessa sociedade, a ir para o isolamento. E esse isolamento, então, era a tal da internação em hospitais psiquiátricos. Temos também a situação de que essas internações podia ser também para esconder, por exemplo, um tido mau passo, né, um dito mau passo de alguma jovem. Todos nós sabemos, como eu já falei ainda há pouco, Brasil é uma sociedade altamente patriarcal e as mulheres não tinham lá muitos direitos, né? Então, se a menina de repente dava ali um mau passo, como eles chamavam, né? Que era a situação do perder a virgindade, né? Transar antes do casamento. Essa menina também, ou ela era marginalizada, né? Ela era expulsa de casa pela família, ou ela era enclausurada em algum mosteiro e quando ela se rebelava, ela era internada como louca, como histérica, né? O próprio Freud tem também falando sobre a histeria, né, das mulheres. Bom, outra base da psiquiatria brasileira, além da internação, era o tratamento por eletrochoque, né? Então, novamente, não se tinha lá muitos recursos, não sabia muito bem como tratar aquelas pessoas, simplesmente o tratamento ele era paliativo, ele era para sossegar aquelas pessoas, para deixá-las mais calmas, né? Então, que essas pessoas não gritassem, não brigassem, não atacassem os outros, não falassem, não ficassem se expondo, falando bobagem, até mesmo para não expor as próprias famílias dessas pessoas adoentadas, né? Então, o eletrochoque era aí uma crueldade praticada contra os doentes mentais para que eles sossegassem, né? Tem diversos filmes que passam sobre isso, né? Você vê ali aquela situação, as pessoas ficam naquele mundo paralelo delas mesmas, né? Totalmente dopadas por conta de eletrochoques e medicamentos
altamente fortes, né, que mexiam ali com o seu sistema cerebral, né, enfim. Bom, outra técnica usada, outra base era, já falamos de duas, né, internação, eletrochoque, e era a tal da lobotomia. A lobotomia é uma técnica que era usada para, tido como curar ou controlar ou amenizar dito as pessoas loucas, né? Eram usadas com doentes altamente, digamos assim, de nível muito avançado, nível muito, quando eles achavam que não tinha mais solução, né? E aí eles faziam a lobotomia, que era extrair uma parte do cérebro da pessoa, né? Que eles acreditavam que extraindo aquela parte a pessoa ficaria curada ou ficaria pelo menos controlada. E, como eu já falei um pouco, né, a outra base era a medicação. As medicações cada vez mais fortes, cada vez mais deixando a pessoa grogue, né, como se diz popularmente, deixando a pessoa fora de si, mais controlada, para que não desse escândalo, para que não colocasse aquela família do doente em evidência, né? Porque ninguém gostaria de ter um doente mental na família, né? Então, o tratamento era basicamente isolar as pessoas que tivessem tido qualquer distensão ou distorção das convenções sociais, né? Essas pessoas elas tinham que andar sempre, popularmente falando, andar na linha. Então, vamos lá, era inimigos políticos, eram pessoas que, de repente, você não tinha lá muita afinidade, aí você tinha um certo poder aquisitivo, um certo poder de dinheiro, e você acabava tirando aquela pessoa de circulação. Os diagnósticos, eles eram dados, como eu já mencionei, por médicos que tinham ali pouco recurso, mas que também, pela circunstância e pela época, né, vivida, e pelo pouco estudo que tínhamos disponíveis no tratamento das doenças psicológicas, acabavam que dando diagnósticos, às vezes até muito severo, né, para aquelas pessoas. Se hoje em dia já é bastante difícil, né, fechar um diagnóstico de determinada doença psicológica, né, e nós já temos aí o avanço de tanta comunicação, de tanta tecnologia. Imagina há 2 séculos atrás, né? Então, assim, não querendo fazer a defesa, né, dos médicos, longe disso, né? O tratamento era realmente muito cruel, desumano, né? Naqueles hospitais, mas a gente também tem que ser realista, né? A época era altamente conservadora, era uma época totalmente ali fechada em si mesmo, né? E aquele que não andava conforme a vontade dessa sociedade era punido, né? Pela mesma. Aí, depois, já no século XX, saiu a tal da expressão de humanizar hospitais psiquiátricos, né? Só que essa ideia não existe, essa ideia é uma falácia, né? Por quê? Porque esses aparelhos simplesmente não eram nada eficazes no tratamento das pessoas com doenças mentais, né? Muito pelo contrário, às vezes até chegava a agravar a situação do ser humano. Por quê? Se ele tinha uma depressão ou um quadro de ansiedade, indo ser tratado, entre aspas, aí em hospital psiquiátrico, ele acabava piorando o seu estado mental, né? Se ele não era louco, ele acabava ficando, porque o ambiente realmente não era nada salutar para a cura, e sim para deixar a pessoa cada vez mais louca, né? Temos o exemplo até da Nise da Silveira, que foi, né, uma psiquiatra que revolucionou na sua época, começo do século XX, revolucionou o tratamento aqui no Brasil,
dos doentes psiquiátricos. Por quê? A Nise, ela viu naqueles doentes dos hospitais psiquiátricos que ela trabalhava, uma oportunidade de você ajudar, de você pelo menos amenizar aqueles doentes, né, por meio da arte, por meio das oficinas psiquiátricas, né, por meio ali de tentar fazer com que aquelas pessoas que já estavam ali num sofrimento muito grande, elas colocassem para fora por meio da arte ou por meio do trabalho artesanal a sua dor, né? Ela expressasse por meio da arte a sua dor. E ela foi reparando que muitos casos daquelas pessoas que estavam lá presas naqueles hospitais psiquiátricos não eram necessariamente obrigadas a estarem ali. Se tivesse havido uma política, se tivesse havido um incentivo, né, um querer da sociedade, dos médicos e da própria família, era possível que aquela pessoa se curasse, se tratasse em casa mesmo, né, através aí das terapias. E isso foi muito importante porque se hoje nós temos os hospitais dias, se hoje nós temos os CRAS, né, que atendem as pessoas com doenças psicológicas, e fazem lá oficinas, né, com trabalhos belíssimos, tal, e faz com que essas pessoas melhorem bastante, e até muitos controlem, né, essas doenças e possam viver em sociedade normalmente com suas famílias. Devemos, então, a Nise da Silveira, que foi a pioneira nesse tratamento. Os manicômios, eles não ofereciam cuidados verdadeiros, pois mais pareciam campos de concentração para aquelas pessoas que caíam na desgraça de estarem vivendo em um local daquele, né? Então, nós tínhamos ali uma sociedade totalmente patriarcal, totalmente conservadora, preconceituosa, que não viam naquele doentes, né, uma possibilidade de considerar aquelas pessoas como cidadãs e sim como coisas, né? Então, o que acontece? Tinha que tirar aquelas pessoas de linha, era muito mais fácil, né? Tirar aquelas pessoas de linha, colocar em um depósito, né? E expulsar elas da sociedade para que ninguém visse, né? Quanto menos pessoas soubessem da existência daquelas pessoas lá, melhor, né? Então, o que acontece? A gente vê isso ainda hoje, né? A gente viu melhor na época bíblica, né? Com os leprosos, por exemplo, os doentes de hanseníase, né? Que em vez de tratar, se preferia sempre isolar essas pessoas, né? Em uma cidade afastada, né? Para que ninguém fosse ter contato com essas pessoas, né? Como se essas pessoas fossem coisas, não tivesse sentimento, não tivesse humanidade, né? Simplesmente caiu em desgraça, adoeceu, então você não pode mais permanecer aqui na sociedade. E assim eram os manicômios, né? Que serviam como verdadeiro campos de concentração. E estamos falando de Brasil, tá? Tivemos aí muitos exemplos, como Juqueri, por exemplo, né? Como Pinel, né? E os pinéis da vida, né? E aí que acontece? Tudo isso foi criando uma grande hostilização para com as pessoas que padeciam dessas doenças. O que é doença psiquiátrica? Em linhas gerais, as doenças psiquiátricas são consideradas como uma condição de anormalidade em relação à ordem psíquica e mental, que também inclui o viés emocional, e nem sempre as causas desses males são claras, elas dependem muito da multiplicidade dos fatores ao qual aquela pessoa está inserida. Tivemos uma lei muito importante em 2001, a Lei 10.216, chamada Lei Paulo Delgado, que estabelecia que a psiquiatria, né, esses hospitais, elas deveriam ser banidos da sociedade, né, e dando ali uma humanização
deixa eu pôr aqui direitinho, 216, de 2001, para pegar aqui o preâmbulo direitinho da lei, né? Lei antimanicomial. Essa lei, ela vinha discutir, né, sobre a questão do fechamento desses manicômios, né, para que essas pessoas tivessem ali uma possibilidade, uma chance de voltarem ao convívio da sociedade, a serem tratadas, né, nos hospitais e não em manicômios, né, a permanecerem com sua família. Então, o principal objetivo desse documento é influenciar e respaldar tecnicamente o desenvolvimento de políticas públicas de saúde mental e comunitária baseado nas evidências, nas orientações por princípios da democracia e em defesa do próprio SUS, né? E também da garantia do direito humano de todas as pessoas, tá? Então, assim, tentava-se também conviver com a diferença, né? Fazer com que a sociedade ela aprendesse que o diferente é possível de se conviver junto daquilo que é igual, né? De que o Brasil, como um país diverso, ganha muito mais se conviver com essas diferenças, né? E esses diferentes também incluem os doentes mentais, tá? Por isso que nas escolas nós temos pessoas, né, portadoras aí de graus de doenças mentais, doenças psicológicas, né? E elas têm que conviver, sim, com os demais, né? E eu sou a favor de que se conviva, sim, né? Mas também sou a favor de que haja uma qualificação para nós professores, porque não é fácil, né? Eu tô passando por isso esse ano, acho que eu já comentei aqui algumas vezes no canal, mas assim, esse ano eu tenho alunos especiais, né? Como nunca vi antes, como nunca tive antes, né? Tenho 2 e na escola ao todo tem 4 de manhã, né? Então, assim, é necessário que haja a inclusão dessas crianças? Sim, logicamente, elas são seres humanos, tanto quanto eu, quanto vocês, e merecem toda a nossa atenção. Mas é necessário também que hajam profissionais capacitados para atender, acolher essa criança, esse jovem, dando a ela o seu direito, garantindo a ela o seu direito, né, de ser bem tratada, de ser educada também, né? Porque senão fica uma coisa só no papel e na prática a gente não consegue muito bem administrar essa inclusão, né? E para finalizar aqui a nossa live, que eu não quero que fique muito grande, tá? Me propus aqui 15, 20 minutos no máximo. A população negra, ela foi uma das que mais padeceram nos antigos hospitais psiquiátricos e nos manicômios brasileiros. Tanto ou mais do que era algo tanto ou mais cruel para com a população negra do que os navios negreiros, veja só, né? Então, a população negra do Brasil, ela sofreu muito, né? Por quê? Vamos esconder, né, o preconceito racial no Brasil era tão forte, é tão forte ainda, né? O racismo estrutural, que em certos casos era melhor esconder essa pessoa negra, né, em hospitais psiquiátricos, né? Então vamos dar um laudo aí, dizer que elas são loucas, né? E vamos deixar que elas saiam das nossas vistas, né? Foi também ali como uma espécie de tentativa de embranquecimento, né, no Brasil, tá? Então, assim, as populações sofreram muito, né? Então, vamos ver aqui. Temos aqui. Tá abrindo aqui, ó, saúde mental da população negra, segundo o Hospital Santa Mônica. Vamos ver aqui. As pessoas, sabemos que as pessoas de todas as etnias e culturas experimentam condições de saúde mental e que indivíduos negros experimentam desafios em taxas semelhantes a outros grupos, mas discutir a saúde mental da população negra é um tema importante e relevante para a compreensão das disparidades e desafios enfrentados por essa comunidade. Considerar a saúde mental dos negros é importante observar alguns fatores culturais
que levaram a disparidade bem significativa. Segundo o IBGE, mostra que 54% da população brasileira ela é negra, e os dados apontam que no país o suicídio é a terceira causa extrema de mortes, né? E uma pesquisa do Ministério da Saúde, publicada em 2018, revelou que os jovens negros do sexo masculino, entre idade de 10 a 29, são os que encaram o maior risco de cometer suicídio. A probabilidade de suicídio é de 45% maior entre os jovens brancos na mesma faixa etária. Aliás, a probabilidade de suicídio neste grupo, né, de negros é 45% maior do que na população branca, né? O maior risco está relacionado ao sofrimento psicológico causado pelo racismo estrutural, e nele reforça a necessidade de discutir efeitos do racismo na saúde mental da população negra, inclusive porque o suicídio é somente a ponta de um iceberg, tá? O Brasil, ele é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, e o número 2 nas Américas, quando o tema é depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. O racismo também influencia os rankings, e a situação de discriminação, sejam elas explícitas ou sutis, produzem estresses e traumas acumulados e vivenciados de maneira mais intensa, podem desencadear em outros transtornos psicológicos, tá? Então, nós temos aqui estigma e racismo, trauma histórico, acesso limitado a serviços de saúde, tá? Então, são vários fatores que fazem com que a população negra seja, ainda hoje, a mais prejudicada no tratamento e nas questões da saúde mental. E só um questionamento para finalizar aqui: se a sociedade, né, você quanto cidadão deste país, que acha, né, que os doentes mentais, eles têm de estar fora do nosso mundo, fora da sociedade, comenta aí para mim nos comentários, deixa a sua resposta, e se você quiser a parte 2 sobre esse assunto, você também comenta aí, tá bom? Portaria 3088/2011, ela tira a centralidade das doenças psicológicas do CAPS e passa a centralizar as doenças no SUS, ou seja, antes era só o CAPS que tinha o dever e a obrigação de atender, de acolher, de tratar os doentes mentais. E aí agora, com a lei de 2011, a lei não, é portaria, né, 3088/2011, é responsabilidade do SUS como um todo, tá? Então saiu o CAPS e criou-se o RADS, que é uma rede para tratamento de saúde mental. E aí nós temos também a resolução 487, que fala da CNJ, que fala do Poder Judiciário e Hospital de Custódia, que nós temos aí uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? São quase 800 mil pessoas, né, presas, e nós temos doentes mentais sendo tratados nos hospitais de custódia, e isso também é um assunto bastante interessante. Curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, agradeço a tua presença, podendo ajudar, se torne membro aqui do canal, é um cafezinho de R$4 a R$8 por mês, ou faça Pix diretamente na conta 252-791-61802, é o Pix do meu canal, tá bom? Beijos para vocês, até o próximo vídeo, fui!